Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o filósofo Platão, mais especificamente sobre o mundo das ideias. O que é o mundo das ideias na concepção de Platão? Lembrando que este vídeo faz parte da playlist Sócrates, Platão e Aristóteles, onde vocês vão encontrar vários outros vídeos sobre Platão, explicando ponto a ponto a teoria do mesmo. Então vamos lá. O mundo das ideias, também conhecido como teoria das ideias ou teoria das formas. Há necessidade de, primeiro, entendermos uma linguagem que o Platão utilizava. Ele falava que ele fazia a segunda navegação. O que é isso, minha gente? Primeira navegação e segunda navegação é uma antiga linguagem vinda dos marinheiros lá na Grécia Antiga. Veja, a primeira navegação era quando o barco era impulsionado pelo vento. O vento batia na vela e o barco ia. Mas quando não tinha vento, parou o vento, não tem vento nenhum, aí não adianta ter a vela que o barco não vai se locomover. Aí havia a segunda navegação, ou seja, se colocava os remos e a tripulação começava a remar. Então, na ausência do vento, que seria a primeira navegação, se fazia uso dos remos, segunda navegação. E o Platão nos diz que o que ele faz é a segunda navegação em filosofia. Por quê? Os filósofos da natureza são os chamados pré-socráticos, e aqui vale a pena você visitar a nossa playlist Os Pré-Socráticos, onde eu tenho um vídeo específico para cada um destes filósofos. Então, os filósofos da natureza se preocupavam com a physis, com a natureza. E eles procuravam explicar este nosso mundo aqui sensível, o mundo que eu vejo, que eu toco, que eu escuto, das minhas percepções, pelo próprio mundo sensível. Ou seja, este mundo vai se explicar a si próprio. E Platão disse, espera lá, isso não dá certo não. Assim não dá. Como é que o mundo sensível vai explicar o próprio mundo sensível? Aí Platão diz, não, há necessidade de a gente utilizar um outro mundo, que é o mundo inteligível. Esse que é o mundo das ideias. Para aí sim explicar esse mundo das minhas percepções, esse mundo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto gosto, que é o mundo sensível. Então, nesta segunda navegação, para Platão, eu tenho o mundo suprassensível. Eu tenho o mundo inteligível, que se dá pela minha inteligência. Eu tenho o mundo das formas. Eu tenho o mundo das ideias perfeitas sobre cada coisa. Uma filosofia que há de me direcionar para o plano do raciocínio puro, para o que é estável, por meio de quê? Do meu intelecto. Gente, deixa eu te dar um exemplo. Sabe quando você faz um bolo ou um docinho? Você pode até fazer um biscoito, digamos, com um formato de um gatinho. O bolo no formato de um coração. Beleza? Ou um bolo de chocolate no formato de uma estrela. Só que você pode resolver vender. Então você pode ter uma vitrine com 12 bolos no formato de uma estrela. E na parte de cima eu tenho biscoitos no formato de um gatinho. Vários biscoitos. Você olhando para aquele monte de biscoitos no formato de um gatinho, ou para aqueles 12 bolos no formato de uma estrela, você vai pensar o quê? Ah, este padeiro aqui, ele possui uma forma onde ele colocou a massa, e esta forma do bolo tem o formato de uma estrela. Então ele fez 12 bolos de chocolate no formato de uma estrela, porque ele tem uma forma no formato de uma estrela. Ele fez vários biscoitinhos no formato de gato, porque ele tem uma forma no formato de um gatinho. Esta forma, o Platão diz que existe nesse mundo inteligível. Se eu vejo vários gatos, onças e girafas, é porque existe uma forma aonde eles foram projetados. E esta forma, da mesma forma que o bolo, esta forma não se encontra num lugar físico. Ela existe sim, só que no mundo das ideias, no mundo inteligível. Lá eu tenho uma ideia perfeita de cada coisa que vai me permitir ter estas coisas individuais. Eu posso ter
um monte de gatos, mas eu tenho uma única ideia do que seja um gato perfeito. A partir dessa ideia de gato que existe em todos os demais gatos. Da mesma forma que a partir daquela forma do bolo de chocolate, aquela forma estrelada, eu passo a ter 12 bolos de chocolate estrelados. Mas eu só tenho o bolo de chocolate no formato de estrela, porque antes havia uma forma no formato da estrela. Eu só tenho uma prateleira cheia de biscoitos no formato de um gatinho, porque antes havia uma forma no formato de um gatinho. Entendeu, gente? Então, existe uma ideia perfeita de cada coisa. Esta é a segunda navegação do Platão. Tá? No mundo sensível, que é esse mundo aqui, que eu vejo, que eu toco, eu tenho o quê? Eu tenho cópias imperfeitas. Lembra os 12 bolos de chocolate? São cópias imperfeitas feitas a partir daquela forma. Se você escrever um texto e mandar para a impressora do seu computador, você pode fazer um monte de cópias do texto que você tem. Só que veja, como tudo que é cópia, ela carrega um grau de imperfeição em relação ao original. Então, este nosso mundo dos sentidos, ele é composto por cópias imperfeitas em relação a este original que se encontra no mundo inteligível, no mundo das ideias, onde eu tenho a forma. As aparências, as sombras, tá? Estão aqui presentes nesse mundo sensível. No mundo inteligível eu tenho as ideias. Aqui, veja bem, das ideias eu só tenho sombras dessas ideias. Tamanha imperfeição. Eu só tenho aparências em relação ao real, realmente. O mundo das ideias, para o Platão, é onde eu vou encontrar a verdadeira essência de cada coisa. Nós temos modelos, tá? Modelos de todos os objetos, no seu máximo grau de perfeição. Aonde? No mundo inteligível. Gente, eu vou continuar explicando isso, mas deixa o teu comentário aí, que esse assunto é muito interessante. Fala aí se você entende que isso aqui é tudo cópia. Se ficou claro o exemplo que eu dei sobre a forma para você fazer o bolo de chocolate, se você gostaria que eu desse outros exemplos, tá? Ou você mesmo, dá os seus próprios exemplos aí. Então, deixa o seu comentário. E se o canal é útil, se inscreve aí no canal para você ficar recebendo avisos. Toda semana tem vídeo novo, tá, gente? Mas vamos voltar. Vamos voltar, que tem muita coisa para falar sobre Platão. E aqui no mundo, nesse mundo aqui que a gente vive, tem coisas justas, não tem? Você, aquela pessoa devolveu o dinheiro que ela achou, que coisa bacana, ela foi justa. O fulano recebeu um prêmio, mas ele trabalhou muito para receber esse prêmio, foi justo. Então a gente tem exemplos de coisas justas que ocorrem. Olha, segundo Platão, essas coisas justas que a gente observa no mundo são reflexo, como se fosse um reflexo no espelho, sabe? São reflexos da ideia de justiça. Da mesma forma, se você olhar à sua volta, você vai ver muitas coisas que são triangulares. Também você vai ver coisas circulares, você vai ver quadrados. E ele vai dizer o seguinte, olha, existe um monte de coisas que são objetos triangulares. Beleza, mas todos esses objetos triangulares são imperfeitos. Existe uma ideia perfeita do que seja um triângulo. Então, todas essas coisas que você vê como objetos triangulares são reflexos da ideia do triângulo. Como se fosse a imagem, como se fosse a sua imagem refletida no espelho. Então, você daqui, você é muito mais do que a sua imagem no espelho. Você é muito maior, mas é como se você estivesse vendo somente a sua imagem no espelho. Esse é você, é o que nós vemos aqui. Vamos tentar entender essa questão do mundo das ideias, essa passagem do mundo sensível para o mundo inteligível. Vamos passo a passo, que isso vai ficar bem claro. Olha, de um lado eu tenho o quê? O mundo sensível, que é onde está a minha percepção, aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu saboreio. E do outro eu tenho o quê? A minha razão, o mundo inteligível, uma ideia perfeita de cada coisa. Então há uma passagem aqui nesse mundo das ideias, veja bem, eu tenho uma passagem do mundo sensível para o mundo inteligível. Veja, no mundo sensível, eu tenho o quê? Vamos lá. Eu tenho tudo isso que você observa que você possa falar do mundo, tá bom, gente? Vou citar só algumas coisas, você pode citar até mais. Eu tenho a mudança constante. As pessoas nascem, crescem, morrem, não é assim?
Você compra um carro, daqui um pouco ele está enferrujado, você está vendendo. Então há uma mudança constante. Você está namorando hoje alguém, está com um crush, amanhã você está com outro. Então, mudança constante, você tem a mobilidade, você tem a multiplicidade, um monte de coisas. Lembra que eu falei em 12 bolos de chocolate no formato triangular? Então tem uma multiplicidade. Você tem contingente. Contingente é aquilo que pode acontecer, mas pode também não acontecer. Teu patrão te dá um aumento de salário, é uma coisa contingente. Pode ser que ele dê, mas pode ser que ele não dê. O contingente, ele se opõe ao necessário. 2 mais 2 é 4, isso é necessário. Nunca vai ser 5 ou 3. 2 mais 2 é 4, é necessário. Mas o aumento do teu patrão é contingente. Beleza? Então esse mundo aqui sensível, ele é todo contingente. E ele é o mundo das aparências, o seu reflexo no espelho. É o mundo das aparências. Por sua vez, o mundo inteligível é o mundo da verdadeira realidade. E esta realidade é imutável, ela não se modifica. Aqui, no mundo sensível, eu tenho o Heráclito. Lembra do Heráclito? Se não, vai na playlist Os Pré-Socráticos, que lá tem um vídeo, até mais de um específico sobre Heráclito, explicando a teoria dele. Mas o Heráclito ele vai nos falar de quê? Na transformação constante, que este mundo aqui, à nossa volta, nos coloca sujeitos ao erro, ao engano. E é de um conhecimento inferior também. Aí vamos ver do outro lado. Se aqui eu tenho o Heráclito, é o predomínio da filosofia do Heráclito, no mundo inteligível eu tenho quem? O Parmênides. Eu tenho os Eleatas. Vocês lembram dos Eleatas? É o Parmênides, o Zenão, o Melisso. Temos vídeos sobre cada um deles na playlist Os Pré-Socráticos. Então, Parmênides vai falar que o ser é único, ele é imutável. E temos também Pitágoras com os números, os pitagóricos. Vamos falar que o número não se modifica, tá? É uma verdade absoluta, necessária. Então, esse trabalho todo, os pitagóricos, vai estar onde? No mundo inteligível. Aí vamos pensar o ser. Para o Platão, o ser é diferente do ser de Parmênides. Porque o ser para o Platão é múltiplo. Enquanto para o Parmênides o ser é um, só há um ser em Parmênides. Agora o Platão vai dizer que não. Lembra que eu te falei da forma para você fazer os bolinhos e para você fazer os biscoitos? Eu falei em duas formas. Uma forma faz o bolo de chocolate no formato de uma estrela. E uma outra forma diferente vai fazer o quê? Os biscoitos no formato de um gatinho. Já são duas. Já tem dois seres, duas ideias. E eu vou ter várias ideias. Eu vou ter uma forma para fazer a girafa, uma para fazer o gato, uma para fazer o cachorro, uma para fazer a mulher, uma para fazer o homem. Uma ideia perfeita de cada coisa. Uma ideia da justiça, do bem, do belo, da virtude. São formas diferentes. Então o ser para Platão é múltiplo. Já para Parmênides não, o ser é um, só existe um. É a principal diferença entre os dois. Agora, para ambos, o ser é imutável. Dá uma olhada no vídeo sobre Parmênides, aqui no canal. Então, essas ideias são entidades. E são entidades estáveis. São entidades imóveis. São imutáveis. São simples e são inteligíveis. É um conhecimento superior àquele do mundo sensível. Veja, a forma que você fez o biscoito, ela não muda. Vai você fazer 300 biscoitos com a mesma forma. Tá? Ela é imutável. É uma coisa simples, a forma é uma coisa simples. Você põe a massa ali e faz o biscoito. A massa é a matéria é primordial. Você põe ali e faz o biscoito. Não muda. A forma é simples. Tá? É uma entidade simples, é uma entidade estável. Tá? E com a mesma forma eu faço 1 milhão de biscoitos, se for o caso. E aí, gente, depois eu vou explicar melhor isso em outro vídeo. Mas vamos ter 3 elementos, tá? Você vai ter essas formas, que são essas ideias perfeitas. Você vai ter o demiurgo, que é uma espécie de Deus. E você vai ter uma matéria primordial. Olha, eu vou explicar isso em outro vídeo. Mas só para, já que a gente tocou nesse ponto,
Vamos pensar uns biscoitinhos? Então, você vai ter a forma que você vai fazer os biscoitinhos no formato do gato. Mas você tem que ter a massa. Aquela massa que você botar dentro da forma para fazer o biscoitinho. Então, a forma é a ideia. A massa de bolo ou de biscoito é a matéria primordial que já existiria no início do início. E o cozinheiro é o demiurgo. O cozinheiro é aquele que pega a forma, põe a massa e faz o biscoitinho no formato do gato. Então, no Platão, depois a gente vai explicar melhor isso, você tem esses três elementos. As ideias perfeitas, esse demiurgo, que é um tipo de Deus, e você tem uma matéria primordial que sempre existiu. Não, olha, os gregos não têm o conceito de criação presente no mundo cristão, não. Isso não está presente, tá? Não há criação. A matéria primordial, da qual eu sou feito, da qual você é feito, isso sempre existiu, tá bom? Agora, como essa matéria primordial vai ganhar o formato do Silvério aqui ou de você aí vai depender de quê? Desta forma, que vai ter a ideia perfeita do que é um homem, a ideia perfeita do que é uma mulher, e do demiurgo, que vai pegar essa matéria primordial, vai colocar dentro da forma e vai construir esse mundo à nossa volta. Mas vamos ter que fazer um vídeo só sobre isso. Bem, nós podemos vislumbrar as ideias, essas ideias perfeitas, por meio de quê? Porque se elas existem, eu tenho que ter acesso a elas de alguma forma, não? Qual é o meu acesso a essas ideias? Porque eu não posso vê-las, eu não posso tocá-las, eu não posso senti-las. Eu não sinto o cheiro ou o sabor delas. Então elas não estão no mundo sensível. Eu só tenho acesso a elas por meio de quê? Da minha razão, gente. Só aqui, por meio da filosofia, da maiêutica, da dialética e da reminiscência. Reminiscência, gente, é você lembrar aquilo que você viveu em vidas passadas. Ou, no caso do Platão, a nossa alma, porque ele tem um dualismo, tá? O corpo é mortal, tá? Isso aqui vai deixar de existir, mas tem uma alma. Essa ideia de corpo e alma está lá no Platão, no 4º século a.C. Então, veja, corpo e alma. A alma tem uma parte que é imortal, que é justamente a parte racional. E esta parte imortal da alma, ela consegue vislumbrar, ter acesso ao mundo das ideias. Ela faz parte desse mundo das ideias. Então, eu vou recordar aquilo que minha alma um dia presenciou quando habitava o mundo das ideias. Isto é reminiscência, é uma recordação. Aprender é recordar. Então, por meio da razão, da filosofia, da dialética, da reminiscência, eu chego o quê? Eu tenho acesso à verdade, à epísteme, à essência, às formas. Perfeito, gente? E do outro lado, eu estava falando ainda há pouco do mundo inteligível, mas e o mundo sensível, esse mundo no qual nós vivemos? Olha, o acesso que nós temos aqui a este mundo físico é pelo quê? É pelos nossos sentidos, não? É pelas nossas percepções. Você diz que uma coisa está muito clara, está muito escura, que uma coisa é gostosa, que uma coisa tem um cheiro ruim, tá? Então são os nossos sentidos, tá? E os nossos sentidos, eles nos levam o quê? Ao engano. Eles podem me enganar. E nos permite o quê? A doxa. Doxa é a palavra que os gregos usam para opinião. Opinião é um conhecimento abaixo da epísteme. A epísteme é a ciência, é o conhecimento mais próximo do conhecimento verdadeiro. Tá? É a ciência, a epísteme. E a doxa é a opinião. E essa opinião está pautada aqui nas aparências, naquilo que eu penso ver, naquilo que eu penso escutar. Então eu estou imerso aqui. Sabe aquele filme, Matrix, que era uma trilogia, agora já são 4, tem desenho animado, tem tudo? Então, fazendo uma comparação, porque é coisa muito mais sofisticada que isso, mas é como se as pessoas dentro do filme Matrix, os personagens, estivessem vivendo a doxa, tá? Porque haveria uma outra realidade além daquelas que existe dentro da Matrix, tá? E essa outra realidade seria então a epísteme, a ciência. Claro que a coisa é mais complexa, eu teria que fazer um vídeo só sobre o filme, para explicar. Mas dá para ter uma ideia. Tá? Veja bem, com essa divisão entre mundo sensível e mundo inteligível,
o Platão propõe uma solução para o problema proposto anteriormente pelos Eleatas, que eu falei há pouco, o Parmênides, o Zenão e o Melisso. Mais uma vez recomendo, veja os vídeos sobre esses três. Eles vão falar que o ser é único, o ser é imutável, o ser é eterno. Então, agora, esse ser que não sofre mudança alguma, que é um ser racional, inteligível, ele vai se contrapor ao Heráclito. O Heráclito vai olhar para esse mundo aqui e vai dizer, olha, você não consegue entrar num rio 2 vezes, porque na segunda vez que você for entrar no mesmo rio, a água já passou, o rio já é outro. Então você é incapaz de entrar 2 vezes no mesmo rio. Esse é o Heráclito, tudo muda. Você conhece uma pessoa hoje, daqui a 5 anos era outra pessoa completamente diferente. Então você tem o quê? Mutabilidade. Você tem uma eterna mudança. As coisas mudam. Então há uma dicotomia, um confronto entre, de um lado, os Eleatas e do outro o pensamento do Heráclito. E o Platão nos apresenta uma solução. Olha, os dois são válidos. O Heráclito fala disso aqui que a gente vê, mas o Parmênides e os Eleatas, eles falam de um outro mundo lá em cima. Esse mundo das formas perfeitas, das ideias, é do que eles estão falando. E teoria da reminiscência. Eu vou lembrar aquilo que minha alma conheceu quando habitava o mundo das ideias. Este humano que sou eu, que é você, ele é dividido em 2. Eu tenho uma alma e eu tenho um corpo. Este meu corpo um dia vai deixar de existir, ele é mortal. Mas a minha alma, segundo Platão, é imortal. E justamente por ser imortal, ela traz conhecimento de outras vidas, ela traz conhecimento do momento em que ela esteve no mundo das ideias. E eu posso recordar disso. A alma habitava o mundo das ideias antes de habitar esse corpo. Deste modo, conhecer é lembrar. A ideia é sempre anterior ao objeto. Veja, o objeto bolo de chocolate em forma de estrela, ou biscoitinho no formato de um gato, tá? O bolo é posterior. A forma onde o bolo foi feito é anterior ao bolo. Se não tivesse a forma no formato de uma estrela, você não teria o bolo no formato de uma estrela. Se não tivesse a forma no formato de um gatinho, você não teria o biscoito no formato de um gatinho. O que o Platão está dizendo é que a ideia, a forma, é anterior ao objeto. Você tem poucas ideias e você tem múltiplos objetos. Beleza, gente? Deu para entender o que é o mundo das ideias de Platão? É uma coisa muito interessante. Olha a sua volta. Você tem vários objetos que se multiplicam. Você pode ter um objeto em casa e na casa de um amigo seu pode ter um objeto muito semelhante a este. Se você tem um carro, provavelmente foram feitos vários carros muito semelhantes aos seus, mas todos têm algum grau de imperfeição em relação à matriz, à origem, que pode ser até uma planta. Há uma ideia, tá? Um modelo básico, onde foi feito todos aqueles ali. Um carro, você tem um projeto. Você tem um projeto, o projeto é perfeito. Se você tem um triângulo, eu tenho na minha cabeça a ideia de um triângulo perfeito. Mas se eu pego um triângulo real, ele talvez, as linhas não sejam tão retas assim, os ângulos não sejam tão perfeitos. Mas na ideia do triângulo, tudo é perfeito. Na ideia de um triângulo retângulo, o ângulo ali de 90 graus é perfeito. Então, se eu tenho um círculo 360 graus, aquele círculo é perfeito na minha mente. Mas se você desenha um círculo, mesmo você usando um compasso, ele pode ter algum grau de imperfeição em relação à ideia de um círculo perfeito. E é por isso que os matemáticos adoram Platão. Porque quando eles trabalham com figuras geométricas, quando eles trabalham com números, eles pensam o número perfeito, a figura perfeita aqui na sua mente. Mas eles sabem que aquilo que eles desenham, aquilo que eles trabalham realmente, traz em si um certo grau de imperfeição em relação a esta ideia. Beleza, gente? Então, olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais.